E aí, crocheteira de plantão, vamos começar um outro vídeo aqui pra vocês e pra mim, porque toda vez que eu coloco isso aqui, em que eu vou internalizo, coloco, eu não vou mentir pra vocês, eu ouço de novo, sabe por quê? Porque isso é um aprendizado pra mim mesma. Então, tudo que eu coloco aqui pra vocês, eu reaprendo ao colocar pra vocês. E hoje, a nossa aula, live, mente perceptiva, o que você quiser colocar pra você, ou só curiosidade, sei lá porque que você chegou aqui, ou quem chegou aqui, seja bem-vindo. Não vou ficar nesse negócio de apresentação de nome, só falar que meu nome é Daniela. Depois a gente vai descobrindo mais outras coisas. O importante é o que eu passo, não totalmente meu nome deixou de ser. Eu já penso assim, tá? Mas a pessoa sempre é importante. O nome é o que a gente acha que é mais importante pra gente, né? E realmente é. Eu não vou mentir pra vocês, não. Quando uma amiga da minha mãe, que é mais de 20 anos, me chamava de Daniele, eu ficava mal. Sim, é Daniela que eu chamo, ok? Porque tem Danis, abreviações de várias coisas, tem Fran, abreviaduras de Franciane, de Francisca e por aí afora vai, né? Mas é Daniela. Pronto, me apresentei agora pra vocês, né? Porque eu não tinha me apresentado ainda. Então, nós vamos começar, esse vídeo comece pelo começo. E por coincidência, eu tenho dificuldade de fazer trabalhos em que eu tenho que contar e gravar vídeo, tá? Então eu pensei assim, o que eu vou fazer enquanto eu vou estar aqui com vocês? Por coincidência vai ser comece pelo começo. Eu fiz esse tapete aqui, tá? Ele tá como se fosse um tapete avulso. Eu falo, seria porque ele vai ser todo desmanchado. Pra eu o que fazer? Sim, eu errei, gente. Eu tentei fazer o início aqui sozinha. E eu achei que tava bom. Depois que eu fui fazendo pra frente, que eu procurei seguir uma videoaula, não me ajudou. E aqui eu pus errado aqui, ó. Por causa de 3 pontinhos desse aqui a mais para eu fazer a curva aqui, eu vou desmanchar tudo para refazer. Então, o meu horário aqui com vocês, eu vou aproveitar para desmanchar isso aqui. Eu tenho até já uma foto dele, né, que é o avesso dele. Porque eu não vou ficar com o tapete assim. O começo pelo começo não é para falar pelo tapete, mas ele já me deu um insight. Primeiro, 2, né? 3, né, até. Mas vamos em 2. Primeiro é o seguinte... eu veio a cabeça assim, nossa, mas eu vou fazer uma aula e colocar para as crocheteiras ou para quem queira mais aprender, porque esse assunto aqui vai servir para qualquer um. Apesar de eu ter embasado em parte de nós, crocheteiras de plantão, ele vai servir para qualquer um e pode ser levado para qualquer área. Isso é o que eu mais gosto do que eu quero falar aqui para vocês. Deixa eu começar tomando meu cafezinho da manhã, que é meu suquinho ali, né? 0 açúcar, afinal de contas, estou no meu processo de eliminação de peso. E hoje e será, e assim e já está feito. Um dia glorioso, com eliminação fácil. E bem-humorado e feliz. Porque eu preciso colocar isso sempre na minha cabeça, porque senão o dia fica custoso. E com o crochê, que vai me ajudando, que eu já falei isso com vocês no outro vídeo aqui. Então, o que acontece? Aí eu pensei, poxa, não vou levar nada, eu vou falar direto. Aí, olha a cabecinha do julgamento. Ah, vai ter aquelas meninas que vão virar e falar assim, como assim, ela tá gravando o vídeo já, sem tá fazendo nada? Por que essa cabecinha do julgamento que eu falei pra vocês já veio logo de cara pra mim? Porque eu fui uma pessoa doutrinada, ensinada a julgar o que os outros vão pensar. E aí o que acontece? Porque eu tinha um ditado na minha vida que era o seguinte, enquanto descansa, carrega pedra. Me perdoe a expressão, quem estiver aí, quem não gostar pode ficar à vontade. Beijinho, nem precisa voltar mais, mas que merda, que bosta. Isso mesmo, que caca que me fizeram falar essa merda pra mim. E eu ficar repetindo isso, e repetia isso fervorosa, com orgulho. Porque quando eu estava no descanso, eu não descansava. Quando eu estava fazendo uma coisa, eu não fazia outra coisa. Sim, meu crochê está esperando, está. Porque eu tenho que fazer essa linha de raciocínio com vocês, que ela me vê aqui nesse exato instante, nesse dessa aula. E eu vou dizer pra vocês, eu já ia me julgar. Nossa, enquanto descansa, carrega a pedra. Eu carregava. Não! Enquanto descansa, eu descanso muito mais, deixo a minha mente livre e produzo coisas que vão me gerar 10 vezes mais dinheiro, mais alegria, mais satisfação pessoal. Tá? Guardem isso pra vocês. Muitas de vocês devem ter essa merda desse ditado. Nossa, mas que isso? Era Joaquina, não sei quem, meu familiar tal, que falava assim. E se eles querem continuar falando, deixa à vontade pra eles. Mas se você quiser se libertar e passar a sair disso, o que é que acontece? Senão a gente vai começar a continuar carregando pedra. Ou fazendo um crochê ou qualquer outra coisa. Agora, se no meu descanso eu não sou capaz de descansar, mas se meu descanso eu gosto de fazer crochê, posso? Pode, mas você tem que tirar esse jargão horroroso. Enquanto descanso, eu estou fazendo algo que me dá prazer.
Você pode continuar fazendo crochê ou qualquer outra coisa. Mas enquanto descanso, usar o vocabulário enquanto descanso, carrego a pedra. Gente, pelo amor de Deus. Isso vem da época da escravatura. Eu tava lendo algumas coisas, e os insights de manhã, eles vêm muito misturados. Então, por isso eu gosto de fazer de manhã, porque eu consigo puxar vários assuntos diferentes. Em 1800 e pouco, aqui onde eu moro, aqui perto de Casimiro de Abreu, que é uma cidadezinha, fala sobre Casimiro de Abreu, né? E é uma pessoa que mexia com coisas aí voltadas e na época da escravidão. Gente, a escravidão foi ontem, tá? E depois eu fui lendo, esqueci o nome que é o padre, um aí que foi colocado aí nas coisas aí. Eu tenho ele na internet, tem dados lá de lá, não é eu que tô inventando, não. Sabe o que eles faziam com os escravos? Eles falavam pra eles que eles só iam pro céu depois de fazer muito sacrifício, pra eles continuarem sendo escravos. Então, virar pra você que enquanto descansa carrega pedra, é te colocar no mesmo nível de escravidão, sem que você veja, porque isso é inconsciente. Eu já cansei de falar isso com orgulho. Sim, gente, eu falava isso com um orgulho. Ah, enquanto descansa, carrega pedra. Eu tava indo descansar e já limpei a cozinha. Ah, eu tava indo descansar, aproveitei e limpei minha prateleira do quarto. Sério? Que merda eu fazia? Despertar no nosso planeta dos macacos é muito difícil. Ah, em falar nisso, eu vou fazer um insight para uma pessoa que respondeu que não gostou do planeta dos macacos. Não só disso ou de qualquer coisa que eu fale, eu não tô aqui para ninguém concordar comigo. Eu estou aqui e quem se identificar com o assunto vai concordar comigo. Quem não se identifica não vai concordar comigo. E se as pessoas não entendem, o planeta dos macacos, que é o planeta Terra, ele foi denominado dessa forma por causa de outras origens e outras coisas lá atrás, tá? E essa é uma forma que eu uso de metáfora, porque se eu dizer nome de país ou tal situação, eu tenho chances da minha live, da minha aula aqui cair. Eu não sei como é que é o nível aqui no YouTube. Mas na rede vizinha, tá? Na rede vizinha que eu não quero ficar dando nome aqui, a minha live em menos de 24 horas, quando eu falei a respeito real de um produto, não é falando do bom ou ruim, eu apontando o produto e virando e falando assim, esse produto tá falando na embalagem que ele faz isso. Eu falei, não faz, porque olha aqui como é que é feito, é dessa forma que é dado, blá, 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 blá. Em menos de 24 horas, eu tenho poucos seguidores. Na hora, eu tinha pelo menos 100 mil, 1 milhão, não, ela caiu, tá? Então, não achem que somos livres aqui fora, porque ainda estamos na época da escravidão em muita coisa, sim. Agora, parte mental, nós podemos ser livres. Nós podemos ser livres. Mas se você não entende que você está condicionado com um monte de coisa errada, você só acha. Eu só achava que eu estava livre e eu vou dizer, eu ainda devo ter 95% de coisas que eu ainda tenho que me libertar. Que eu acho que eu ainda vou ficar livre? Sim. Por que eu falo que eu acho? Porque eu ainda nem descobri que eu realmente estou na prisão delas, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, antes de eu começar a desmanchar, eu queria dar esse recado para vocês. E por coincidência, a nossa live, não importa, nosso assunto aqui hoje, eu sempre acho que as minhas lives não são lives, são aulas, porque eu quero passar sempre o meu melhor para vocês. Eu não fico de enrololó, tá? O que eu acabei de falar, se alguém virar para mim e falar assim, isso não é sobre crochê, ela não tá preparada para ter uma mentalidade de mente perceptiva, que é o que eu falo nas minhas aulas quando eu dou específicas no Instagram, entendeu? Então, não tem problema, pode ir e sempre assistir o mesmo vloguinho da coleguinha pesando os barbantes. Nossa, você tá querendo dizer que aquilo não é bom? Não, aquilo é ótimo. Vou repetir o que eu falei, sempre assistir. Não é sempre assistir a mesma coisa, tá? É assistir também coisas novas, porque eu também assisto aqueles vlogs. Tem cada cor maravilhosa, eu aprendo muita coisa. Mas se eu vou assistir 10 vlogs da mesma pessoa, eu vou assistindo de vez em quando de outras pessoas para ver o que eu posso aprender de diferente, tá? Pensa nisso que eu falei. E volto a repetir. Sim, eu assisto, sim, vários. Assisto até a produção de vocês. Claro que não de todo mundo, porque não dá, né? Eu ouço livro, faço várias coisas, como todo mundo aqui também, dentro das suas normalidades, com quem vai se afinizando, vai fazendo algumas coisas. Inclusive, um beijo pra Dona Nice. Gente, uma senhorinha que já me escreveu aqui, agradecer a todo mundo que já me escreveu aqui. Eu fiquei feliz que quanta gente tá disposta a despertar. Então, vamos lá? Comece pelo começo. Sim, crocheteira, isso aqui é válido para qualquer crocheteira. Isso aqui é válido para qualquer pessoa e para qualquer coisa. Pois é. Por que eu vou desmanchar? Já falei para vocês. Antes eu vou fazer esse insight desse tapete aqui. Eu pensei assim, né? Lá onde eu falei com vocês que eu faço hospedagem, eu pensei, eu vou colocar lá no chão do banheiro. O pessoal nem vai ver.
Pessoal, a pessoa até lá, às vezes vocês vão limpar para entregar o apartamento depois da hospedagem, né? No aplicativo. Eles pegam, colocam até o tapete pelo avesso. Eles nem sabem o que é direito, o que é avesso, né? Pra deixar o banheiro bonitinho. Quando eles limpam lá, normalmente eles fazem isso. Muitos fazem isso. Eu só tenho hóspedes maravilhosos, né? Abençoados, incríveis, comunicativos, transparentes, confiáveis. Deixam minhas coisas todas direitinho lá no apartamento. Aí, o que acontece? Eu falei assim, vou colocar lá. Depois eu falei assim, nossa... E se alguém me encomenda um tapete pelo apartamento, que é uma forma que eu quero fazer de trabalho, depois eu explico isso pra vocês. Nossa, aí a pessoa vai querer me encomendar e tá aquele negócio mal feito? E se a pessoa souber fazer crochê, ela vai ver que ficou mal feito. Tudo é julgamento, olha só que a minha cabeça vai pensando. Aí depois que eu fui pensando nisso tudo, eu pensei assim, vou colocar no meu banheiro. Aí eu vi que quando eu coloco no banheiro, aqui no meio ele fica estufadinho. Eu falei assim, não quero colocar isso no meu banheiro. Se eu não coloco mal feito pros outros, por que eu vou colocar pra mim? Mas é 3 pontos. 3 pontos de cada lado. Por que eu vou desmanchar? No final de todos esses pensamentos e pontos de vista que eu queria ficar fazendo como se fossem julgamentos ou não, eu não faria mal feito pra ninguém. E nem vou fazer pra mim e nem vou tentar vender isso aqui. Eu vou desmanchar todas as carreiras até aqui, tá? Quando, presta atenção, então você desmancha tudo que você faz? Não. Por exemplo, quando eu tô fazendo aqui, se aqui falta um pontinho e eu pulei, eu não vou desmanchar. Não vou. Não vou porque ele não vai atrapalhar. Mas aqui no meio ele tá embabando. Aqui no meio ele tá fazendo um tufinho. Então, eu não vou ficar com a peça dessa forma. Se é um ponto, por exemplo, às vezes eu tô fazendo leque, eu ponho um a menos, ponho. O que eu faço? Eu ponho um a mais na carreira de cima e vou embora. Não me preocupo com isso. Mas aquele tal ponto que ele está visto e pulando aos olhos, não, eu não vou fazer e eu vou começar a desmanchar. Tá? Então, por coincidência, igual eu falei, começo pelo começo, e eu peguei um tapete pra fazer justamente isso, que eu vou começar aqui agora a desmanchar. Tá aqui onde eu terminei. É o que eu quero falar pra vocês com o crochê. Comece pelo começo. O que é mais verdadeiro pra você? Eu vou começar a dar algumas opções. Porque qual que é o maior problema que a gente, quando vai fazer crochê, a gente chega aqui no YouTube, que tem um monte de colega legal com um monte de coisa incrível. Gente, eu vi uma combinação de uma moça ontem, ela até já... Eu até falei que, nossa, que combinação linda. Adoro ficar vendo a combinação de cores. E ela colocou tudo com fundo cinza, ela fez um degradê com rosa assim, e as flores ela colocou os tons conjugando com degradê. Nossa, eu posso te falar? De um bom gosto. Pra mim, ficou maravilhoso. Ainda mais eu que já estou ficando fã um certo tempo do tapete que não seja claro. Por quê? Já vai fazer 1 ano que eu comecei as hospedagens, e o que acontece lá? Gente, eu colocava um tapete lindo e maravilhoso igual eu tenho, e ele, o banheiro não tem janela, tá? Lá do apartamento. Então, como não tem uma boa ventilação, as pessoas vão ter um hábito de deixar a porta aberta, né? De deixar a porta da sala aberta, então para ficar mais ventilado, porque ela venta muito. Aí, com isso, eu vi que o meu tapete, assim, no meio, essa parte aqui, ó, ele começou a ficar preto, ou seja, começou a mofar. E eu falei assim, caramba, o meu tapete vai comer rápido, como é que eu vou fazer? Foi onde eu comecei a ter a ideia de fazer cores marrons. Os principais tapetes de lá são dessa cor. E eu vou te falar que aí deu certo. Ele tá lá, fica bonitinho, não aparece nada de mofo. Foi onde eu fiz a primeira cor, um azul marinho com marrom. Depois eu fiz um outro azul marinho com marrom em conjunto. Eu até uso esse cru, tá? Ele é um tapetão. Esse é enorme. Quando eu fiz, pensando em vender ou não, que a gente vai fazendo no início, a gente começa sem saber começar pelo começo. E aí o que acontece? Ele... Depois eu até mostro ele pra vocês uma hora aqui. Ele deu uma manchadinha, mas quando eu tenho uma hospedagem curta, ele segura direitinho porque ele é grossão, ele é tapete 8, entendeu? Grosso e enorme. Então, e com poucas pessoas, tipo assim, uma hospedagem com 2 pessoas, 2 dias, ele super aguenta e fica direitinho. Eu não perco meu tapete e fica lindo o banheiro. Né? Porque eu faço hospedagem visando o melhor bem-estar da pessoa. Então, eu não coloco aqueles tapetes sintéticos, aquelas coisas, eu coloco sim os tapetes de crochê lá no banheiro, na sala, nos lugares, tudo com crochê, né? Claro, né? A crocheteira sempre vai inventar que tudo tem que ter crochê. Tá, então o que eu tô falando comece pelo começo? O que vocês querem, tá? Eu tô falando isso eu começo com o começo pra vocês, eu tô colocando pra vocês o que eu comecei a trilhar agora pra mim, tá? Eu faço crochê desde os 11 anos de idade, tá? Aprendi com a minha mãe, né? E o que acontece? E eu não... Às vezes eu falo, vamos fazer pra vender. Na pandemia cheguei a comprar uns barbantes que meu esposo me deu de presente. Comprei caro pra diacho, entendeu? Vamos fazer, vamos não sei o quê. Mas eu não começava pelo começo. Como assim? A primeira coisa que você tem que saber é o que você quer do crochê. Sim,
Essa é a primeira pergunta e essa é uma coisa que nos deixa muito em dúvida, porque a gente não para fazê-la, porque nós não fomos treinados a fazer essa pergunta. Uma vez que me perguntaram isso quando eu estava adulta, há uns 8 anos atrás, eu fiquei sem saber responder. O que você quer? Virar e falar que eu quero dinheiro? Isso não é resposta. O que eu quero com o crochê daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui a 5? Então eu vou levantar para vocês pontos de vista que eu vi, que é em cima disso que eu vou até falar o que eu escolhi para mim, porque assim eu não fiquei maluca, né? E nem perdida. E esse mesmo tipo de trilha, de caminho que eu tô fazendo aqui, vou fazer aqui pra vocês, vocês podem fazer com qualquer coisa na vida de vocês. A decisão, a clareza, né, de intenção. O que eu quero com crochê, tá? Então, o que acontece? Quais são algumas possibilidades? Hobby, igual eu já falei pra vocês, que é uma coisa que eu gosto, né, de fazer, né? Pra mim, ou pra presentear, por exemplo, né? Igual eu já cheguei a colocar isso pra vocês. Ah, é um trabalho? Entendi, tá? É um trabalho que é de atacado? É um trabalho de varejo? Como é que eu vou fazer, tá? É um trabalho em cooperativa? Gente, sabe que eu já pensei em fazer isso? Eu já pensei em bater na porta de umas amiguinhas aqui, que eu percebi que parecem que são flexíveis e fluentes, né, tranquilas, com isso que fazem atacado. Eu pensei assim, caramba, eu podia bater na porta dessas meninas. Eu já pensei isso mesmo. E fazer o seguinte, igual eu faço os squarezinhos que eu gosto, né, pra fazer aquele miolinho, eu pensei, eu poderia fazer o miolinho pra elas e fazer a base pra elas. Ah, mas como é que poderia ser? Pagaria o preço de atacado. Eu pensei, eu já faço essa parte e simplesmente mando para aquela pessoa, né? E de preferência ela morasse aqui perto. Eu nem sei se tem alguém, uma crocheteira que faria isso aqui. E aí, o que eu pensei? Eu faço isso porque se eu tenho um pouco de dificuldade com venda e ela tem dificuldade de fazer rápido porque ela faz muito, pronto, bingo! Junto eu fazendo aquela parte, eu vou fazer meu serviço mais rápido. Junto eu passando aquela parte para ela, ela vai fazer o serviço dela muito mais rápido e vai ficar na proporcionalidade. Como assim na proporcionalidade? Tem 2 formas de fazer isso que eu pensei. Primeiro, ela me passando o material e eu fazendo apenas a parte de mão de obra. Se ela vende um tapete, vamos supor, por R$20 no atacado, e aquela parte do tapete corresponde a metade do tapete, aí vai lá e faz a proporcionalidade da mão de obra menos o material. Ao material, vamos vendendo o material para um valor ridículo para vocês entenderem. Imagina que um tapete ele vai ser vendido a R$20 no atacado. Olha essa linha de raciocínio. Olha uma forma das crocheteiras já se unirem. Gente, se alguém quiser fazer isso comigo e alguém quiser fazer isso com uma quantidade pequena de quem não faz uma quantidade muito rápida, ou morar próximo da região dos lagos, poxa, eu topo de tentar para ver o que vai dar. E aí faz o seguinte. Imagina que o tapete pesou 1 quilo. Tô falando peso redondo pra ficar fácil pra vocês entenderem, tá? E esse tapete que ficou com ele, eu sei que não tem um tapete só com 1 quilo, gente. É exemplo, por favor, tá? Vamos lá, né? Não temos aqui ninguém assim, né? Eu uso um narizinho de palhaço na minha outra aula. Lobo Marujo, vai deitar. Meu filhinho ali reclamando, né? Então, o que acontece? Eu pego e esse tapete ficou com 1 quilo. E a gente gastou de material R$5 nele. Não importa o quanto é que é isso, mas só pra vocês entendam, tá? Gastamos R$5 de material dele. Então, beleza. E vamos supor que até fazer a parte do meio dele, aquela parte do meio corresponda vamos supor que esse tapete teve 1 quilo. Aquela parte do meio corresponde a 300 gramas em média, ou seja, 1/3 do tapete. Então, eu sei que esse 1/3 do tapete, o material tá ali naqueles R$5. Então, esse tapete de 20, a mão de obra dele ficou em 15. Vamos pensar que a pessoa foi lá e tirou uns bling-bling, né? Colocou umas etiquetinhas, uns negócios, ficou em 14. Só pra ficar fazendo... Ficou em 12, só pra fazer a conta pra vocês entenderem. Então, R$12 foi a parte de mão de obra do tapete todo. E a parte inicial que eu falei com vocês, que a gente pode juntar uma com a outra pra fazer, o que acontece? Corresponde a 1/3 do tapete. Ou seja, divide o tapete em 3, né? Tem aquela parte, depois divide como? Gente, em peso. Ok? Em peso, tá? Então, se aquele tapete que eu falei que tinha lá 1 quilo, aquela partezinha central que eu faria junto com uma colega em parceria com ela, corresponderia ali a 1/3 do peso, as 300 gramas em média aproximada, tá, gente? A gente faz isso bonitinho. Aí, o que acontece? Aquilo ali se corresponde a 1/3 e ao valor do tapete trabalhado sobrou R$12. Bingo, 12 dividido por 3, R$4. A minha amiga, com o material todo dela, porque aí não tem a situação de cor diferente, ou o que for, por exemplo, ela vai me pagar pela parte central R$4. Pronto. Aí eu vou, entrego pra ela 4 bases iniciais daquela com square, ou o que for. Pronto.
Ah, mas o square já é um pouquinho mais caro, porque tem mais, como é que fala? Tem arremates, né? Tem vários arremates. Sim, pode virar 5, 6 reais, por exemplo, porque também a própria crocheteira, se ela usar a cabeça, ela não pode vender um tapete que é só assim, que tem poucas emendas, com aquele monte, que só aquele monte de squarezinho, aquele monte de... Não, dá trabalho e demora. Dá sim. Eu ainda prefiro quando é a base única do que aquele monte de arremate. Sim, eu gosto do square, mas é que arremate não me ama, não me ama. Eu não amo ele. Eu prefiro que seja assim. Por isso que eu quero fazer nesse tipo de trabalho em que eu faço isso aqui assim direto, tá? Vocês já viram outro tapete assim, outro que eu tô fazendo é assim? Vai ter os outros? Vai, que eu também tô aproveitando sobras, mas olha aí. Eu consigo fazer rápido bases para uma amiga minha. A minha amiga para com aquele processo de eu tenho um limite de peças no mês porque eu não consigo produzir o início. Já pensaram nisso? Gente, esse insight ele veio agora. Por isso que eu gosto muito de gravar minhas aulas de manhã. Infelizmente, meu público, né, do meu outro canal, nem sempre ele gosta muito, então é mais difícil. Às vezes descoincide com as minhas novas rotinas, com as rotinas de ter que arrumar um apartamento para hospedagem e tudo mais. Gente, é incrível. De manhã os insights aí. Olha que parceria magnífica. Olha que parceria magnífica entre duas colegas para trabalhar juntas, entendeu? Aí fica aquela história, mas aí a outra colega, eu não vou ter meu cliente. Você quer o cliente ou você quer o trabalho? Se você tá numa loja lá na Tia Zezé, e a Tia Zezé é uma padaria, alguém que compra pão é seu cliente? Alguém que vai lá e compra um refrigerante, compra a rosquinha, compra o pão de não sei o que, o sonho, blá, blá, blá. Ela não é sua cliente, minha filha, você é funcionária, entendeu? Mas eu não quero ser funcionária de ninguém. Então, você não quer fazer dinheiro. Porque eu acho que parceria, ela funciona. Porque se a nossa colega vai lá, igual eu tava vendo a Dani essa semana, ela tá numa meta maravilhosa e cada coisa maravilhosa com cores que eu gosto, aquelas coisas mais lisinhas, assim, mas... Eu gosto de coisa colorida, mas eu gosto de um colorido que encaixe. É meio maluco isso que eu vou dizer, né? Mas eu gosto muito do negócio do basicão e eu adoro tudo colorido demais no carnaval. Então, apesar de eu estar com cores mais simplesinhas, assim, nessas blusas, eu gosto de coisa com rosa, com verde, tudo com cor forte, tudo meio malucão. Ou seja, eu gosto de tudo. E ela tá numa pegada que eu vi lá, da Dani, de fazer um jogo de tapete por dia. Imagina se ela tem todas as bases prontas. A base pronta é 1/3 do tapete. Ela simplesmente vai conseguir produzir 3 conjuntos num dia. Porque a base inicial, que corresponde a 1/3, outra pessoa vai estar fazendo. Já pensou nisso, gente? Olha a velocidade de reprodução para entregar para quem já tem um cliente certo, o que for certinho. Legal, hein? Mas deixa eu voltar onde fui, porque eu empolguei com isso daqui. E eu já venho pensando nisso. Como que eu posso chegar e apresentar e conversar com uma colega minha para ver se ela me faz um tipo de situação dessas? Eu tenho dificuldade, eu falei para vocês, de chegar no cliente final. Até porque dentro do comércio, pelo começo, eu vou mostrar para vocês porque que a minha dificuldade também é. Então, falei hobby para vocês. Falei trabalho, atacado e varejo. Essa ideia magnífica aqui. Pode pulverizar aí. Quem quiser depois pode colocar aqui de região, que é aqui embaixo, como uma conversar com a outra, quem sabe? Gente, é uma possibilidade, vamos nos unir e não nos separar. Pelo contrário, vamos nos tornar unidos e fazer melhor, tá? Trabalho, né, atacado ou varejo ou terapia. Mas, Dani, hobby e terapia não é a mesma coisa? Não. Parece, né, mas não é não. Hobby é eu faço quando eu quero e terapia, toda terapia, você faz com uma constância, tá? Mesmo que seja assim, eu vou na terapeuta uma vez na semana, eu vou em alguma coisa que for. E aí na terapia, o que acontece? Você vai lá e mantém uma X frequência. Porque senão você entra num outro processo, até depressivo. Como assim? Nossa, né? Pagares que eu peguei pesado. Mas, gente, são percepções que eu já tive minha, tá? Eu tenho o hábito de fazer uma coisa que era a crença de não merecimento, de quê? De ir lá fazer uma peça e não terminar ela e ter aquele monte de peça no meio do caminho. Por que isso é uma crença de não merecimento? Porque se eu tenho 10 peças pelo meio do caminho e nenhuma delas estão finalizadas por completo, como que eu posso oferecer para alguém? Como eu tiro a foto? Eu dou uma desculpa, não, eu não preparei a foto, não tem como eu tirar a foto ainda. Por que eu não tenho como tirar a foto ainda? Porque eu não terminei. Como eu não vou fazer, como eu não tirei a foto, eu não terminei, eu não sei nem o preço, eu não posso mostrar pra ninguém. Então, eu tenho vários trabalhos que eu estive nessa condição. Eu tenho trabalhos assim, tá? Em que eu não terminei com a condição mental de achar que eu não mereço. Eu chego até um ponto e não termino. E eu nunca tô com ele disponível para as pessoas. Gente, eu devo ter uns 15 a 20 suplás, assim. Eu tô pensando até em desmanchar eles. Eles estão perfeitos. E pegar e fazer tapete, porque eu acho que tapete eu tenho mais facilidade de venda.
sabe? Porque tapete com 2, se faz um conjunto e a pessoa compra, ou até um individual. E suplar, normalmente a pessoa tem que comprar vários, entendeu? E é bloqueio de achar que eu não vou ter cliente que vai comprar. Pois então, né? Que meus clientes sejam super justos entendedores dos valores que eu cobro, que meus clientes vão chegar de forma adequada, mesmo eu tendo poucas peças. Já estou trabalhando isso aqui junto com vocês, porque o mental já quer me derrubar às vezes, porque, gente, o processo é contínuo e é de cada um. E eu não vou mentir para vocês, eu estou no processo, sim, de aprendizagem e de melhorar. E toda vez que eu gravo alguma coisa como isso aqui, até pro meu outro canal, me traz mais clareza, tá? Gente, essa clareza de fazer o trabalho junto eu gostei, hein? Acabei de criar isso aqui junto aqui com vocês e gostei. Então, o que acontece? Dentro do que eu tô escolhendo, aí eu começo a alinhar as minhas expectativas. O que é alinhar as expectativas, gente? O que acontece? Eu tenho que entender qual que é o tipo de trabalho que eu tenho, porque assim eu paro de sofrer. Como assim? Eu venho como hobby aqui, aí eu vejo o pessoal indo lá e fazendo assim um trabalho, 2 por dia, aquele monte de coisa, que comprou, ficou feliz, porque toda crocheteira fica feliz quando compra um barbante, né? Que é felicidade, que é dopamina no sangue, né? De uma crocheteira é comprar agulha nova, como se a gente não tivesse. Eu devo ter umas 20 agulhas, às vezes só umas 4 ou 5 iguais. Né? Mesmo sem precisar, né? É o tal disso daí. Ah, quer comprar aquele conjuntinho de agulha lá da Círculo com o degradê de rosa, degradê de verde. Ah, é porque é bonitinho, né? E por aí fora. Só que aquele bonitinho é bonitinho para Círculo que ganhou aquele dinheiro. Se você já tinha outras agulhas que você está fazendo. Ah, mas é para minha satisfação pessoal. Tudo bem. É produção de dopamina, eu também produzo, são escolhas. Eu tô aprendendo que a produção de dopamina ela é mais interessante fazendo tapete do que eu comprando coisa que vai ficar encostada e entralhando na minha casa, tá? Poxa, então você quer dizer que a agulha é tralha? Eu quero dizer que tudo que você comprou sem a necessidade, simplesmente pelo impulso, porque passou na televisão e depois você ficou lá e você nem usou elas, é tralha, tá? Eu já vi uma moça que já comprou ela, tá? Não tô aqui pra dizer nada dessas coisas, só pra você ter uma ideia. Mas eu nunca vi ela fazendo uma live com ela. Eu nunca vi ela fazendo nenhum vídeo com ela. Eu falei assim, então comprou pra quê? Pra ficar só enfeitando? Caramba, poxa, não entendo. Aí compra outras agulhas e usa. Gente, tudo é o ponto de cada um se encontra, tá? Então, todo mundo tem o seu nível de bloqueio pra onde se encontra. Eu já estou no nível de bloqueio que eu tô parando de comprar coisa pra comprar, tá? Comprando pra entulhar pra ser acumuladora, eu não preciso ter. A dopamina, ela é muito mais gostosa aqui, ó, no crochê, tá? Vou lá e faço um trabalho. Já vamos desmanchando, eu já tô quase acabando essa primeira parte. Então, esse é um primeiro ponto. Alinhar as expectativas. Porque aí, se eu alinho a expectativa que eu vou fazer um hobby, em que esse hobby eu faço pra mim ou eu dou pra alguém, eu não preciso ficar surtando de ver o preço que os barbantes que as outras colegas compraram, as outras crocheteiras. Nossa, eu não consigo comprar o barbante desse preço. Nossa, que absurdo. Nossa, já tá tudo errado, que já tá no foco errado. Põe só no foco de achar legal, que foi que a coleguinha comprou e que for, mas não fica nesse foco, ou não fica no outro foco errado de acumuladora sem ver. Aí você vai lá, pega o contato da pessoa e pra você comprar aquele barbante por menos de R$30 o quilo, você vai comprar 20 quilos de barbante. A gente tá num ponto que você não decidiu o que você quer. Aí você compra umas X cores, aí depois você quer fazer um outro trabalho, empatou ali 400, 500 reais. E aquele outro trabalho que você quer fazer, que é com foco de hobby, né, pra você ou pra dar pra alguém. Aí o que acontece? Nossa, eu queria uma Candy Color rosa e eu comprei só tons terrosos, agora eu vou comprar de novo. E aí vocês estão empatando o dinheiro, empatando o espaço e começa a ter aquela sensação de pesar de crochê nas costas. Por quê? Pô, ainda comprei. Não viu, achou que tava baratinho e muitas vezes até tá. Mas e aí? A sua decisão de escolha, né, no seu alinhamento de expectativa é para ter aquela quantidade de barbante? Se não, compra lá. Aquele que tem, do preço que tem perto da sua casa. Ou até compra no Shopee. Shopee é um ótimo lugar que já tem muito preço mediano, pronto, e acabou. Quando precisou para fazer seu hobby, o seu trabalho. Para fazer seu hobby, o seu trabalho, você não precisa ter 30 quilos de barbante em casa. Com 1, 2, 3, você vai fazer, faça, termine. Aí doa para quem você quer dar de presente, entendeu? Faça para você e use. Tá? É uma coisa que eu tô aprendendo cada vez mais, estou usando cada vez mais as minhas coisas. No chão, já uma vez eu coloquei, fiz um grandão, até com fio, né, que o povo fala que é de rico, né, vamos dizer assim, 100% algodão, e o meu filho comeu um buraco, fez um buraco, tapete de 1 metro, deu vontade de ter um surto. Eu usei ele até ele ficar assim, imundo, cheio de pelo e joguei fora, porque nem lavar ou pôr na minha máquina, eu não ia ter esse trabalho, pesado pra caramba, tô fora, tá? Então, esse é um primeiro ponto, alinhar as expectativas. Por exemplo, se eu vou fazer trabalho, acompanhem comigo. Se o meu trabalho é no atacado ou no varejo, se eu consigo comprar no
se eu consigo comprar meu barbante e eu vou fazer no varejo, eu vou preocupar em ter que comprar lá 500, 600 reais? Pode? Posso. Vai me ajudar? Vai. Porque eu vou ter uma margem melhor de fazer valores da minha hora trabalhada melhor, uma vez que eu consegui comprar um barbante mais em conta. Joia. Mas quando você vai fazer pro trabalho, vai ser um trabalho de um biquinho ou vai ser um trabalho em tempo integral? Como assim? Que diferença que isso faz? Vamos lá, gente. Eu vou explicar pra vocês. Sempre dou um nozinho no início. Nozinho assim, só uma laçadinha. Como assim? Eu vou explicar isso pra vocês. Ó, acabei de desmanchar o primeiro. Eu vou explicar isso pra vocês. Gente, hoje eu tenho que... Esse vídeo já tá ficando comprido, hein? Eu vou tentar ser um pouco mais breve. Vou explicar isso pra vocês. Porque, por exemplo, se eu vou trabalhar em tempo integral, e o que acontece? Aquele barbante, o menor preço possível, o melhor mesmo, tá? E eu posso falar, as meninas estão apresentando aí, estão conseguindo preços bem interessantes em várias fábricas. Eu não conheço todos os barbantes. Mas o que acontece? Eu vejo as meninas fazendo muita coisa, então nós temos barbantes de muita qualidade hoje, né? Graças a Deus, no nosso país. Eu nunca tive nenhum problema de manchar, desbota, tá, gente? O da Euroroma, por exemplo, que é um marronzinho que eu tinha, que eu falei com vocês do apartamento, já desbotou, mas eu posso falar pra vocês? Pô, já devo ter lavado esse tapete mais de 40 vezes. Lava. Por quê? Faz uma hospedagem de 2 dias, lava. Depois lava, faz de novo, lava. Faz de novo, lava. Porque eu já fiz em torno disso, de 40 hospedagens, e tem um que é o bate-rola, que é o marronzinho, e ele já foi usado demais, tá? Então, o que acontece? E eu já tinha usado ele umas 3 ou 4 vezes, sei lá, comigo. Não tinha usado muito, mas tinha. Então, o que acontece? Ele continuou, um não misturou com o outro, mas ele começou a desbotar assim. E desbota, né, gente? Eu lavo na parte mais rápida da máquina, não fica de molho. E é claro, né, se colocar cloro, essas coisas, vai manchar. Tanto que o meu manchou por debaixo, quando eu limpei o banheiro, eu não vi. E manchou, mas não manchou por cima, menos mal, tá? Então, molho com esses produtos, não. Mas lavar na máquina tranquilinho com sabão em pó, sem problema nenhum, tá? Então, o que acontece? Agora, o meu trabalho atacado ao varejo, eu vou fazer uma transição de carreira ou só vou fazer um bico do meu dia, tá? Porque se eu vou fazer só um bico do meu dia, vamos ser coerentes. Vou dar um exemplo. Essa semana a Dani tava falando de tapetes quando ela usa média no mês. Várias pessoas eu já vi falando isso. Mas a Dani é uma das pessoas que eu assisto muito. Outra pessoa que eu assisto muito é a Lu, a Lori. Elas não conseguem produzir 40 quilos no mês, tá? Então, se você vai começar um trabalho, seu trabalho será em tempo de bico, né? Ou seja, aquele horário que é uma renda extra, não como o horário principal de pegar o dia inteiro, como as meninas vão lá e se programam e fazem tudo direitinho. Gente, por que vocês vão comprar 30 quilos de barbante? Ah, por causa do preço. Sério? Vocês vão ficar olhando para aquilo. Vocês vão ficar entediada. E tem grande chance do quê? Depois você quer fazer outra cor. E o que acontece? E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? Vale a compra de novo, né? Tá? O que faz a crocheteira também é ter a sensação de não ter dinheiro. E não só a crocheteira, qualquer artesão quando faz, é a compra impensada. Gente, eu tenho muito material aqui em casa. Eu já inventei coisa com bijuteria, eu já inventei coisa com vela, eu já inventei coisa com tecido, eu já inventei coisa com feltro. Crochê nem se fala e por aí afora vai. Então, na hora que eu for fazer a decisão do meu crochê, além dessas coisas, eu tenho que escolher o que eu vou trabalhar, tá? Tem muita gente que fala que tem que ter nicho, não tem que ter nicho. Mas vocês têm que se alinhar com vocês em termos de expectativa, tá? Marujo. Como que você funciona? Presta atenção. Você funciona que você gosta de um trabalho que acaba rápido ou não importa? Deixa eu ver se tem um negócio aqui. Tem, vai servir. Ou não importa. Vou dar 2 exemplos aqui pra vocês. Dar 3 exemplos aqui pra vocês. Gente, isso aqui é o fio de malha, porque ele veio grosso demais, que é fio residual. Eu tive que partir. Olha o tamanho disso aqui. Gente, isso é minúsculo. Uma carreirinha. Olha o tamanho disso. Que desespero e que raiva. Vou mostrar um outro aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um fio residual de um tamanho legalzinho que eu trabalho. Aqui tem 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Olha o tamanho disso daqui. Então, o que é que acontece? Isso aqui eu fiz pra... vou aproveitar, mas eu já vi que eu vou juntar com outro fio, porque, pelo amor de Senhor, isso aqui fica 500 anos pra fazer e não rola, né? Olha a diferença. Então, o que é que acontece? Qual que é a diferença do barbante? Gente, olha a diferença do tamanho disso aqui. Isso aqui é um aplique que eu vou fazer até no suplá, que eu gravei uma aula de vídeo aqui anterior, mas eu não fiz outras estrelinhas. Por que eu não fiz outras estrelinhas? Porque, simplesmente, eu não funciono muito com coisa muito fina. Essa blusa minha, ela é de barbante. É até o barbante de 100%, tá? Esse aqui, né? Como a pessoa gosta de falar, barroco não. Barbante de rico.
tá? Já lavei várias vezes essa aqui, inclusive. Então, o que que acontece? Que tem gente que acha que não dá pra fazer, né? Roupa com barbante. Eu amo. Eu tenho umas pecinhas aí. Então, o que que acontece? Eu quero dizer pra vocês. O que vocês vão querer fazer? Porque o tal do material fininho começa a empacar. Eu tô terminando um paninho lá pro apartamento de colocar em cima, assim, na mesa. E aí, o que que acontece? Eu peguei o fio, que é esse finíssimo, que é tipo Cleia, né? Cleia não. É a Cleia, porque a Anne é um pouquinho mais grossinha. E coloquei 3 fios pra fazer. Eu peguei a Anne e dobrei pra fazer. Por quê? Porque aquele negócio fino, eterno, não dá certo. Eu não tenho saco e paciência pra aquilo, entendeu? Tô fora. Eu comprei, eu ainda tenho outras. E vou acabar com todas elas. Por quê? É o tal do barbante parado, não vira crochê. Como diz a Lucélia Silva. A Lucélia Silva Artes, que é uma menina que eu sigo, que eu comecei a ver algumas coisas de Shopee dela lá pra eu poder ver. Depois eu conto isso pra vocês em outro caso. Mas ela tem muitas coisas legais lá sobre coisa de mesa, né? De mesa aposta. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Vocês têm que alinhar com o que vocês vão querer fazer. Não vão saindo comprando tudo. Aí eu vejo coleguinhas que fazem assim. É escolha, gente. Eu tô dizendo a minha, tá? Em termos de decisão, que é a trilha que eu montei pra eu ver o que eu vou fazer na vida. Porque eu já tentei fazer essa trilha umas 5 vezes, mas agora eu caí nela direitinho. Aí eu pensei, tá. Eu gosto de algumas coisas de roupa, mas e aí, como é que fazer? Tem que medir, não sei o quê. Não quero trabalhar nunca com encomenda, só quero trabalhar com pronta entrega. Assim, esquece. Então, roupa, essas coisas eu faço pra mim. Se um dia eu fizer pra alguém, é alguém que vai fazer assim, faz o mesmo tamanho que a sua, igual a sua, em que eu vou saber fazer, em que eu não vou ter problema, porque nunca, até as minhas, quando eu vou fazer, gente, você faz um tamanho, o negócio vira um balaio, cabe 5 de mim lá dentro. Faço de um tamanho, o negócio fica apertado, é uma novelinha, tá? Eu tenho essa dificuldade técnica, sim, tridimensional pra isso. Pra outras coisas, não, mas pra isso eu tenho. Com linha, né? Porque é questão de tensão, com ponto e tudo mais. Então, você tem que alinhar com o que você sente. Eu tenho mais saco pra fazer coisas grandes que andam rápida, ou coisas que ficam eternamente para fazer? Esse é o primeiro ponto. Não adianta eu só pensar. Primeiro eu vou escolher, né? Hobby, trabalho ou terapia? Ótimo. Em cima dessas formas eu consigo escolher a forma que eu vou comprar as coisas? Ótimo. E aí qual que é o próximo passo? Qual que é o tipo de trabalho que eu quero fazer para não comprar material à toa? Entendeu? Por exemplo, gente, pano de prato. Eu vou fazer o pano de prato porque ele vai me render não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse depois é um assunto para um outro vídeo que é muito interessante. Então, escolha o material que você vai comprar. Se você compra o mesmo material que eu faço um suplá, eu consigo fazer um tapete, eu consigo fazer uma roupa com ele, eu sei que eu não vou ter que ter vários tipos de materiais. Gente, eu tenho tanto material na minha casa, de tanta coisa. Por quê? Porque a gente não sabe o que quer. Entendeu? E outra coisa, eu faço tricô também. Eu tenho caixas com novelos de lã. Caixas. Inclusive, tem uma blusa que eu comecei a fazer, que eu vou acabar de fazer ela nesse inverno, mas eu tenho que saber qual caixa que tá o resto do novelo, que é uma blusa toda esburacadona de crochê, né? Claro, né? Sempre sai uma roupa de crochê na história. Tá? Então, alinhe essas expectativas. Como? O que eu sinto que eu tenho mais paciência para fazer? O que é mais verdadeiro para mim, que eu sinto que eu vou ter saco para fazer, mesmo se for no hobby, mesmo se for no trabalho, ou na terapia de fazer, que eu não enjoo, que eu gosto mais de fazer. São os trabalhos longos, são os trabalhos mais curtinhos, são os pontos maiores, são os pontos menores, tá? Então, vê o que funciona para você e, em cima disso, você vai passar a ter uma persistência de como fazer um trabalho para que ele renda e dê frutos por aí. Deixa eu só ver o quadro que eu tinha colocado na anotação aqui. Tacado varejo. Tá. Uma coisa importante. Pera aí, deixa eu ver. Tá, é só isso aqui. Por que eu coloquei isso pra mim? Porque eu pensei em algumas coisas. Primeiro, em termos de consequências do que eu tô escolhendo. Consequências? Gente. Eu não posso pensar só na alegria de fazer o que eu gosto. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, porque isso aqui vai comer as minhas vistas. Olha o tamanho desses pontos. Pera aí. Acho que tá focando, né? Deixa eu ver. Olha o tamanho desses pontos. Isso vai comer as minhas vistas, tá? Então, eu, novinha, ou mais nova, ou o que for, mas lá na frente eu vou pagar um preço muito alto e que não vai ter crochê nenhum que vai pagar, que é pra onde vai ficar o meu óculos, pra onde vai ficar a minha dificuldade de visão. Então, por exemplo, eu tenho um único barbante preto que eu fiz um tapete de coruja pra minha mãe e eu gosto, eu acho bonito, mas eu vou até usar ele que tá aqui depois pra finalizar algumas peças, igual as minhas dão de ideia, é ótimo, mas vou fazer de dia e poucas peças. Isso aqui pra eu fazer com essa parte preta, só de dia.
E eu vou falar pra vocês, foi uma merda pra fazer. Por quê? Porque isso come as vistas da gente. Você faz o ponto por rumo e não porque você realmente está vendo cada laçada. Não. Ninguém vê totalmente cada laçada. Não vê, gente. Não vê. Ah, mas eu faço sem ver. Que ótimo que você já é treinada nesse ponto, mas eu nunca fui. Eu tenho que estar volta e meia dando uma conferida, porque se eu não conferir, eu não fico bem. Eu tenho que conferir pra ver se eu tô realmente, se não errei o buraquinho, se não ficou um fiozinho assim que o fio foi lá e dividiu, né? E ficou um fiapinho pra trás, porque eu acho aquilo péssimo toda vez que isso acontece. E esgasta, dependendo de como vem, né? Aquela marca ou aquela vez, aquele barbante. Porque não tem a ver com a marca, né? Isso tem a ver com a produção daquele lote, acontece. Barbante, que é tido como melhor ou pior, tanto faz. Então, eu tenho que ficar atenta a essa situação, sim, tá? Então, dentro das consequências, a questão de visão. Outra coisa, gente, a questão de posição que a gente vai ficar, entendeu? De coluna, de ficar sem tempo sentado, de perna, de braço, entendeu? De tudo mais. Por quê? Porque é um trabalho manual. Já pensaram daqui na frente, quando vocês estiverem com 70 anos? Nossa, então não vou fazer crochê? Não, não tô querendo desencorajar ninguém. Eu tô querendo que você entenda as consequências. Por que vocês acham que eu faço 2 trabalhos com tamanho bem diferente de pontos, mas que não acaba com a minha visão? Primeiro, porque eu não enjoo. Segundo, porque isso aqui faz uma velocidade bem diferente da outra e eu amo. Faz uma velocidade mais rápida porque eu faço pequeno. Porque se eu tiver que fazer muito grande, fica difícil, né? E o que que acontece? Esse aqui é até um que eu fiz com fundinho de... corinho ecológico. Eu que inventei, eu que cortei, achei que foi até bonitinho. Esse é meu. Não fiz mais não, porque dá trabalho. Mas depois eu vou ver se eu faço, porque economiza muito no cesto e fica leve. Agora, o que que acontece? Eu nas hospedagens, as pessoas, elas recebem um mimo. Toda vez eu dou um cestinho com coisas de bombonière dentro. Vou lá e coloco bonitinho, coloco num papelzinho com um recadinho e lá um endereço no Instagram para eles me seguirem lá no Instagram da hospedagem, tá? Então, eu faço isso, eu adoro fazer isso. Então, toda semana, toda hora, eu tô fazendo o cestinho pequenininho, porque eu não posso deixar pra última hora pra fazer, tá? Porque às vezes, agora não, né? A primeira vez, agora já tá indo pra baixa temporada, mas no verão ou o que for assim, aí volta e meia tinha uma hospedagem e você vai fazendo as outras coisas que você tem na vida, né? Aí quando tiver, cadê o cestinho? Tem que ter. Tem que ter. Inclusive, na última hospedagem, a moça não levou. É muito incrível. As pessoas acham que o cestinho é enfeite e elas têm receio de levar. Nossa, eu comi o chocolate ou um negocinho que tava dentro, qualquer coisa salgadinho que for. Mas não, o cestinho era meu, eu não sabia, eu tenho que falar. Dessa vez eu falei, mesmo assim, o rapaz deixou. Eu acho que a esposa dele deve ter ficado muito triste, né? Porque a gente acaba gostando, principalmente nós, mulheres, mais desses negócios assim, né? E o rapaz não levou o cestinho. A esposa dele não levou o cestinho. E as pessoas, uma vez eu tava indo pegar a chave do apartamento, você pegou o cestinho? Qual cestinho? Ué, eu posso pegar? A moça ficou tão, não, eu vou lá buscar agora, busca que o cestinho é seu. Entendeu? Eu faço o cestinho porque eu quero, é uma forma que eu tô implantando para as pessoas para fazer propaganda, porque uma das formas que eu pensei depois que eu vou colocar a pessoa já tá recebendo algo meu, ela consegue ver a qualidade do meu trabalho e assim depois encomendar o meu trabalho, porque eu estou fazendo uma lista de zap no final das contas, em que depois eu posso fazer listas de transmissão e mandar para algumas pessoas para ver possibilidades de compra, né? É uma das formas que a gente faz, inclusive tem uma amiga nossa aqui que ela sugeriu fazer tipo um porta-copo, foi a Lucélia, eu achei a ideia ótima. Inclusive eu vou fazer, mas eu só não tive tempo ainda. Aliás, eu cheguei a fazer um porta-copo, que é o primeiro vídeo meu que eu tenho aqui. Mas pelo amor de Deus, eu fiz uma encomenda que eu tenho que entregar, mas eu não quero fazer ele porque ele fica muito bonitinho, com tamanho ótimo. Mas é um raio de 500 arremates que não compensa, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, comece pelo começo. Olha que eu não desmanchei tudo ainda. Escolham, gente, qual que é a intenção de vocês no crochê. Se vocês não escolherem, agora eu vou dizer o que eu escolhi, tá? Eu escolhi o crochê como uma terapia e um pouco de hobby, sim. Por que eu falo um pouco de hobby? Porque quando é terapia, a gente faz normalmente mais as mesmas coisas. Quando é hobby, eu faço de tudo. Então, eu faço blusa, eu faço descanso de panela, eu faço de tudo. Mas eu não compro um material específico para aquilo. É o mesmo material que eu tenho para uma coisa, eu faço para outra. Eu escolhi como um trabalho de integral? Não porque eu não tenho essa possibilidade. Não porque eu tenho um outro trabalho que eu já faço na internet. Não porque eu tenho outras vidas que eu não consigo dedicar 8 horas. E, como diz uma moça que eu escutei ela aqui, quando meu esposo está em casa, sendo folga ou não,
eu priorizo o meu relacionamento de uma forma diferente do que eu já fiz na minha vida. Já trabalhei de plantão de ficar 12 horas, chegava em casa, um já tinha comida, não sei o quê. E a minha vida pessoal vale mais para mim do que qualquer trabalho, tá? Então, por isso, eu modifiquei. Então, quando é dia que ele tá em casa, eu priorizo as coisas nossas coisas, nosso tempo. Ah, eu levo crochê até para quando eu vou para a beira da praia, sentar, levo. Mas a prioridade somos nós, tá? Então, vamos ver qual que é a sua prioridade, por aí tá tudo certo, entendeu? Igual a Dani pegou, viajou, levou as flores dela, certíssima, sem problema nenhum. Igual eu peguei, quando eu faço algumas coisas eu priorizo, sim, mas eu priorizo nosso tempo, sim. Então, quando é os dias que ele tá em casa, igual sábado e domingo. Então, eu faço a minha rotina em que eu priorizo certas coisas no meio de semana, pro final de semana ter essa vida mais em família, né? E, aí, ó, tô quase acabando o azul, hein? E a outra coisa que eu faço é o seguinte, eu não consigo, eu pensei em fazer atacado. Eu já vi que a minha chance de vender no Shopee, ela vai ficar baixa. Por quê? Porque eu não tenho tempo de produção integral para eu poder fazer atacado, tá? Então, se eu for fazer assim um atacadinho depois no meu pensamento assim, ele não vai dar, não vai conseguir gerar para poder gerar venda ali. Eu vou ter que pensar em outras formas ali, ou realmente para mais para as coisas do Zap, ou mais para alguém que assistir aqui, que for um público final, que chegar até aqui que nem crocheteira for, se interessar e gostar e comprar meu tapete ou mandar para onde for do Brasil, mas eu fazer o sistema de atacado não vai funcionar. Então, automaticamente, eu sei que eu não tenho preço de atacado. Eu não posso vender um tapete de R$20 como uma forma normal. Porque por mais que eu queira pensar em presentear, eu não quero vendê-lo dando. Quando eu quiser dar, eu vou dar 100% integral para uma pessoa, mas eu não vou dar subsidiado, igual o exemplo que eu dei para vocês, tá? É um pensamento meu, porque para mim fica mais fácil de ver aonde eu fiz algum valor ou não. Tá? Então, eu escolhi realmente, né, hobby junto com a terapia, mas o trabalho que eu vou fazer vai ser uma situação menos pontual, em que eu tô buscando ver uma forma de fazer, tipo assim, para eu ter uma X frequência depois de meta. Mas a primeira coisa foi decidir o que eu quero fazer e quais os materiais que eu decidi utilizar. Porque eu não vou mentir para vocês. Tem caixa ali de Anne, de Cleia, não sei o que, tem de fio, um fio mais fininho que eu esqueci o nome. Mas ele é muito bonito pra caramba, que eu queria fazer blusa. Aí você quer com outra coisa? Esquece, o que eu tiver que fazer com qualquer trabalho que eu vai ter que ser com fio de malha e com o barbante, tá? E barbante 6. Eu tô com outro que eu coloquei aqui, que é onde eu tô terminando de suplar. Eu não sei por que raio eu comprei esse barbante. O fio é grosso pra diacho. Eu não acho nada o que fazer direito. Ele ficou um suplar bonito, um suplar meio que um centrinho, né? Eu só vou terminar ele depois e vou vender ele como peças avulsas ou o que for, né? Acabar de fazer as aplicações. Mas não dá. Escolham para vocês não empatarem dinheiro, tá? Então, comece pelo começo, crocheteira. Esse vídeo ficou maior que o outro, né? Mas eu acho que tudo que tinha que vir aqui, tinha que vir para quem quiser ouvir e abrir a mente, gente. Eu tô aqui de coração para que vocês cresçam em suas coisas aí, assim como eu quero crescer nas minhas por aqui. Então, eu falo o seguinte, a gente só assistiu o vídeo do vlog, vai fazer a gente crescer? Vai. Tudo que a gente assiste faz a gente crescer e tem alguma lição pra gente aprender, tá? Como diz um professor meu da faculdade, eu não lembro o nome dele, ele falava o seguinte, ande à toa, mas não fique à toa. Então, se você já tá assistindo algum vídeo, não importa qual, ele já vai ser esclarecedor pra você, vai. Mas se você não se abrir pra assistir... Sempre dá um nó, né, gente? Caramba. Se vocês não se abrirem para assistir... Caramba, que nó danado. Aí. Se vocês não se abrirem para assistir e aprender a buscar outras coisas, não vai adiantar nada. E tem uma coisa muito importante que eu escutei numa aula ontem de uma menina que eu gosto muito de assistir a coisa aqui, que ela falou o seguinte, a diferença entre aluno e estudante. A diferença entre aluno e estudante. Não sejam alunas. Alunas quando vocês assistem alguma coisa de uma colega, que é só ir lá e assistir. Virem estudantes. O que é virar estudantes? É ir ouvir alguma coisa e aplicar para vocês. Porque só ouvir se não aplicar, a gente só vai engordar, fazer o que chamam de engordofobia, né? A questão de engordar o cérebro, tá? E eu falo isso, que eu uso esse termo, que é da inteligência artificial, que é o termo que eu uso muito dentro da minha página, né, do meu outro assunto que é o trabalho, que é o seguinte, informação aplicada. Inteligência artificial, para mim, é a forma que eu falo das mesmas siglas para usa a inteligência artificial, ou seja, informação aplicada. Isso que eu falei para vocês só vai servir se vocês pegarem um papel e deixa eu decidir então, o que eu vou fazer? Qual que é o lado que eu vou seguir? Aí eu vou seguir esse lado.
Então, quem quiser fazer inteligência artificial aí, né? E, ou seja, a informação aplicada na vida de vocês, escreve pra mim aqui debaixo desse vídeo, além de curtir, né? Esse assunto que eu tô trazendo pra vocês, que eu tô trazendo um assunto que não é assunto que crocheteira traz, eu tô trazendo aqui assuntos de ferramentas, tá? De desenvolvimento pessoal junto pra vocês, tá? Tô tendo aqui o que seja, né? Totalmente mais verdadeiro pra vocês fazerem aí, pra vocês façam essa pergunta que eu falei e que coloquem aqui pra mim, não, o meu é hobby terapia, não, o meu é hobby terapia, mas e o trabalho é atacado ou é a varejo? O meu trabalho é nas horas, é algumas horas, não, o meu trabalho é em tempo integral, ou pensem na parceria. Quem quer fazer a parceria? Vai escrevendo aí embaixo. Vamos tentar desenvolver isso ao máximo, tá bom? Meninas, obrigada a todos vocês, tenham uma semana maravilhosa e eu vou tentar vir uma vez na semana aqui, colocar um assunto pra vocês, como eu coloquei hoje, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!